Olá, humanos, professor Marquinhos aqui, e vamos para a resolução de mais um exercício aqui do volume 1 dos Fundamentos da Física, ainda sobre algarismos significativos. Espero que vocês estejam acompanhando, porque é um assunto muito importante que vai te acompanhar aí, tanto na matemática quanto na física, em todo o seu percurso de vestibular acadêmico. Então não desanima, tá? O exercício é bem simples. As medidas indicadas abaixo estão expressas corretamente em algarismos significativos. Então ele quer que a gente escreva os itens A, B, C e D em notação científica e simplesmente diga quais são os algarismos corretos e qual que é o primeiro duvidoso, né, em cada uma dessas medidas. Novamente, assista os vídeos anteriores para você ter um conhecimento mais aprofundado sobre o que são os algarismos corretos, duvidosos. Lá eu fiz vários exemplos, mas basicamente os algarismos corretos são aqueles que a gente tem certeza no instrumento de medida, né? Então, se você pegar uma fita métrica, por exemplo, e medir um lápis, lá vai ter as medidas que estão corretas e vai ter aqueles espacinhos em brancos que você vai ter que supor um valor. Esse que a gente supõe é o famoso algarismo duvidoso, tá? Em resumo, é isso. E o que a gente vai fazer aqui é trabalhar esses dois conceitos, notação científica e classificar esses algarismos. Primeiro, vamos revisar o basicão de notação científica, que nada mais é uma forma de escrever números muito grandes ou números muito pequenos. Então, em vez de fazer números assim, ó, por exemplo, se eu estiver falando ali, né, de escala atômica e ter que fazer um número assim, você não quer carregar essa conta o tempo todo. Da mesma forma que você também não quer ficar calculando, carregando números que são muito, muito, muito grandes também, tá? Então, a notação científica nada mais é do que a gente pegar esses números grandes e escrever eles de uma forma mais resumida, multiplicando por potências de 10, ok? Aqui, ó, de uma forma um pouquinho mais formal, é assim que a gente escreve, ó, um número A qualquer vezes 10 elevado a um número B qualquer. E as regrinhas são, esse número A, ele tem que estar entre 1 e 10. Ou seja, pode ser 1 vezes 10 a 4, por exemplo, ou 2 vezes 10 a 2, e assim por diante, até o 9. 9 vezes 10 alguma coisa. Não pode ser 10 vezes 10. Isso aqui já não é notação científica, ok? Até porque 10 vezes 10, lembra, aí vai somar, ó, as potências. Isso aqui seria 10 elevado a 2, então não faz sentido escrever uma notação científica com o 10 aqui. Então a gente só vai do 1 até o 9. E o número Bzinho aqui, a única regra é que ele pertence aos inteiros, né? Ou seja, é 1, 2, 3, 4, 5, né? Menos 1, menos 2, menos 5. Não pode ser números fracionados, não pode ser elevado à raiz de 2, não pode ser elevado a meio, por exemplo, e assim por diante, tá? Só números positivos e negativos inteiros. Bom, sabendo disso, a gente pode já resolver a questão. Veja bem, no item A a gente tem 473 metros. Você deve saber que quando não tem um número com vírgula, escrever ele dessa forma é a mesma coisa, certo? Certo. E isso é bom caso você tenha dificuldade, ó, de enxergar que existe uma vírgula aqui depois do 3. Por quê? Uma das regrinhas básicas de escrever notação científica é simplesmente mover a vírgula para a esquerda ou para a direita até a gente satisfazer, ó, essa condição aqui, ou seja, de colocar a vírgula entre um número que está entre o número 1 e o 10, né? No caso, o 9. Então, pensa nesse número aqui, ó. A gente tem que mover a vírgula, né, para esquerda nesse caso. Então, para o 473 virar um número entre 1 e 9, a gente move uma vez, ele ficaria 47,3. Concorda? Ó, movi a vírgula para cá. Mas isso aqui não pode, por quê? Porque 47 é maior que 9, né? A gente viu que não satisfaz. Então, a gente tem que mover mais uma vez. Fazendo isso mais uma vez, aí sim fica 4,73 metros. Desculpa, 4,73 vezes 10, e agora entra, né, a notação científica. Não pode esquecer isso depois de mover as vírgulas. Agora basta a gente contar, ó, a quantidade de vezes que andamos a vírgula. Ela não estava aqui, ó, depois do 3, então ela andou duas casas, ó, uma, duas. Portanto, é elevado a 2.
Se a gente move da direita para a esquerda, o expoente aqui é sempre positivo, tá? Por isso é 2. Se a gente move da esquerda para a direita, aí o expoente vai ficar negativo, beleza? Então isso aqui agora sim podemos colocar o metro. E acabou, tá? Agora uma regrinha básica. O 10 elevado aqui, né, a potência, ela não entra, né, na definição de algarismos significativos. Então a gente sempre avalia só os números antes da potência de 10. Aqui temos então os algarismos corretos. Vou marcar em verdinho aqui. Esses aqui são os corretos. Volta lá nas aulas se você não lembra, né, se você não aprendeu isso aqui. E o 3 é o algarismo duvidoso. O duvidoso ele é o mais fácil porque ele é sempre o último, né? O último sempre vai ser o duvidoso, já que ele é aquele que a gente infere uma medição, uma precisão. E agora basta fazer isso para os outros exemplos. Ó. Vou fazer mais direto agora. A vírgula está aqui entre os zeros, né? Então, para se transformar num número entre 1 e 9, a gente vai mover também duas vezes. Ó. Uma, duas. Porque vai ficar entre o 7,05. Então, 7,05 vezes 10. Opa. E agora é menos 2, porque andamos ó, da esquerda para direita. Então é negativo o expoente, ok? Da mesma forma, ó, a gente tem o 5 como duvidoso. Vou colocar só o Dzinho aqui, tá? Vocês já estão espertos. E o 0 e o 7 são os corretos, os algarismos corretos. Agora ficou fácil, né? Vou chegar um pouquinho aqui para baixo. Vamos continuar. O 37 é interessante da gente discutir, ó. Novamente, ele supostamente tem um 1,0 aqui. Vocês têm que ter uma coisa bem clara, olha. Quando eu coloquei aqui em cima também a vírgula e o zero, isso aqui é só para visualizar, é só para ficar mais fácil de vocês entenderem. Por quê? Na verdade, a gente não pode, quando a gente está falando de algarismos significativos e medições, a gente não pode inferir números assim, porque vírgulas e zeros à direita são muito importantes. Eles são também uma parte dos algarismos significativos, uma parte da medida e da precisão. Vai ficar claro aqui, ó, nesses dois exemplos. Aqui é só 37 e aqui é 37,0. Então eu já te pergunto, tem diferença entre os dois? E a resposta é sim, você já vai ver o porquê, né? Justamente pelo que eu tô falando. Quando a gente coloca aqui, ó, eu faço isso só para você visualizar. É diferente de quando a medida já traz o vírgula zero de verdade. Aqui, ó, é um 0,0 de mentira. Só para visualizar que a vírgula ó, vai andar uma casinha para a esquerda. É simplesmente por questões didáticas, tá? Então aqui fica 3,7 vezes 10 a menos 1, porque andamos só uma casinha, milímetro. E aqui em cima era centímetro. Novamente, duvidoso é o 7 e o 3 é o nosso algarismo correto. E por último, pessoal, olha aqui. Agora, essa discussão é muito interessante, porque apesar de ser os mesmos números, né, na prática, 37 ser a mesma coisa que 37,0, na medição, não é verdade, porque o instrumento que mediu esse item D aqui, ele significa que ele é mais preciso do que o que mediu o de cima, porque esse 0,0 ele é uma certeza na medição, tá? Ou melhor, aqui ele vai ser o duvidoso, mas ele é certeza no sentido de que o instrumento conseguiu medir ele de alguma forma, tá? Mesmo de forma especulativa. E aqui em cima, ele não conseguiu fazer isso. Ele conseguiu, no máximo, inferir o 7. Ele não consegue fazer uma medição maior seria o zero, o vírgula zero. Ok? Então aqui, ó, mesma coisa, vai ficar 3,0, 3,7, porém tem o zero aqui. Ele faz parte de verdade agora. Vezes 10 a menos 1. Só que agora ó, a gente muda, porque o 3 e o 7 são os corretos e apenas o zero agora é o duvidoso. Então, quando a gente está lá vendo uma régua, por exemplo, e você tem várias unidades de medidas, né? Você tem centímetro, milímetro, metro.
Isso significa que a régua que mediu o item D, ela consegue ter uma precisão muito boa, muito menorzinha aqui, né, de milímetros, por exemplo. E ela consegue medir várias casas decimais. Já a que mediu o C não consegue alcançar tantas casas decimais, ok? Essa é a diferença. Então, o 0, o vírgula 0 depois, ele é muito importante para dar certeza para a gente da medição. Quando vocês fizerem essa estratégia de visualizar, né, de colocar o 0 e uma vírgula para conseguir enxergar quantas casas ela vai se mover, tenha isso em mente, tá? Vocês não podem alterar a precisão da medição. É só uma forma de visualizar. E se o número vir diretamente com a vírgula e o 0, significa que ele é mais preciso, beleza? Espero que tenha gostado, entendido, e qualquer dúvida deixe nos comentários. Até a próxima aula.